E aí, como é que é, pessoal? E eu quero ensinar umas cenas aqui que eu estava a ver, que eu estava a pegar e que eu estou a praticar agora, né? Que tem a ver com crenças, né? Crenças limitantes, basicamente. Esse que a cena principal, né? Que são crenças limitantes. Basicamente, o que seriam crenças limitantes? Aqui eu já coloquei uma definição básica para ajudar, né? São ideias ou pensamentos que uma pessoa aceita como verdade absoluta. Nesse caso, aquilo que a pessoa acredita com tanta força que aquilo é verdade, mesmo tendo pessoas fora do cotidiano ou do cotidiano próprio da pessoa, com resultados ou com uma vida diferente. A pessoa acredita aquilo, leva aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Tipo, já, é isso que eu penso e tipo, não muda. Deixa eu ver. E ah, qual é a importância de você saber isso aí, de ter noção ou de ter consciência do que são crenças limitantes? Tem muito mais a ver com esses fatores aqui, esses três fatores aqui. Esses três fatores seriam basicamente as principais áreas, pelo menos para mim, as cinco principais áreas da vida, né? Eu acho que numa fase inicial, todo mundo deveria buscar entender, compreender, buscar estudos, que é primeiro o crescimento pessoal, crescimento, seu crescimento, a forma como você vai lidar com o mundo diariamente. Depois o sucesso. Sucesso não falo só de negócios e profissão, né? Também estudos por aí em diante, porque tem alguns, como eu posso dizer, tem algumas crenças com estudos. Isso aí é com escola, né? Isso aí eu sei bem, né? Tenho alguns desses, mas já passei por isso, já está. E tem bem-estar. Bem-estar, saúde, a forma como nós nos cuidamos e nós nos damos conosco mesmo. E temos aqui a área financeira, a forma como nós vamos lidar com o dinheiro. Muita gente tem problema em lidar com dinheiro, bros. Muita gente tem problema em lidar com dinheiro. E não é uma coisa easy, eu sei. Pior ainda na cidade em que nós vivemos, em que dizem que dinheiro não é fácil. Dinheiro é muito fácil, mais do que nós pensamos. Muito mais do que nós pensamos. É uma coisa mental mais do que nós pensamos. E relacionamento, a forma como nós nos damos com o mundo externo, nesse caso, não só relacionamento amorosos, amigos, pais, como nós nos damos com nossos pais, a forma como nós nos damos com, relacionamento no seu todo. E depois aqui embaixo eu deixei uma pequena nota que basicamente seria uma forma mais prática de definir para mim, né, na minha opinião, o que seria crenças limitantes. Que seriam para mim como se fossem regras invisíveis, como se fossem barreiras ou regras invisíveis que a pessoa impõe para si mesmo. Como se a pessoa ah, fosse até um patamar e chegasse num lugar onde desce no teto e voltava, dá no teto e volta, dá no teto e volta, a pessoa até se pergunta, eu tento uma coisa nova, mas sempre chego num patamar e bato e volta. É porque possivelmente você colocou para ti uma regra invisível que você não tem conta, você colocou para ti uma regra invisível que seria uma crença limitante. Ou outra forma que eu dou, ou um outro nome que eu dou, que eu chamo isso chamo de drives mentais, que seriam como se fossem respostas rápidas do cérebro a uma determinada situação, né? Você acorda, por exemplo, faz tudo bonitinho, bonitinho, escova os dentes, toma banho, já está-se a preparar para a escola ou está-se a preparar para o job, algo do tipo. E, de repente, ao sair de casa, já sai na tua rua e, de repente, você chuta uma pedra. Logo o que você vai pensar? Hoje não é meu dia. Mas como assim não é teu dia? Você acordou bem, o dia está ensolarado, aí você escovou os dentes, você teve comida mesmo para tomar um café, uma cena assim, né? Tudo estava correndo tão bem, mas só porque por um momento você chutou uma pedra, ah, aquilo trouxe uma dor, porque dor é uma das coisas que sempre dá um gatilho a crenças. Você logo associou isso aí, não, hoje não é o meu dia, hoje não é um bom dia, hoje acordei com o pé esquerdo, por aí em diante. Isso aí o quê? Foi uma resposta rápida que o teu cérebro deu àquela determinada situação. Basicamente, crenças limitadas seria isso, uma resposta rápida que o teu cérebro vai dar àquela determinada situação. Deveria ter anotado isso aí. Resposta rápida
do cérebro da a determinada situação. E de onde provém essas regras? É isso que vocês estão se a perguntar. Mas ok, eu tenho essas coisas, mas eu não sei de onde é que isso vem. Isso possivelmente vem desses principais aqui. Alguns, né? Principais, eu não posso dizer, mas tem mais fatores que podem influenciar. O primeiro é o passado. Acontecimentos do passado que talvez aconteceu algo e você já associou esse fator como se fosse uma regra normal. Vamos lá supor. Vamos supor que houve um dia sim em que você chutou uma pedra e o dia daí em diante não correu lá muito bem. Mas quem garante que todos os dias serão assim? Talvez tenha sido aquele dia, somente aquele dia que tenha sido assim. Então, você já associou aquele dia ou aquele fator, aquela situação a, o meu dia não vai dar certo. Será? Mesmo? Será? Outra coisa que cria é nossa infância, nossa criação, a forma como nós fomos criados. Ah, isso tem a ver com onde nós fomos criados também, tem uma influência direta nisso. Pais, os tios, avós, aquelas pessoas que estiveram ao nosso redor, elas também às vezes têm uma influência direta naquilo que são as crenças. Muito mais do que nós pensamos, elas sempre têm uma influência direta. Principalmente quando você viveu num lar ou numa casa onde houve muito conflitos, assim como eu. Não diretamente, né? Mas eu vivi com pais separados e ah, acabou que criou algumas crenças. E entre outros fatores da minha criação, criou algumas crenças que são crenças que eu estou a identificar, estou a lutar, estou a ressignificar, né? Estou a mudar a minha mente para que eu possa crescer, para que eu possa ser uma coisa nova ou uma pessoa nova. E depois traumas. Traumas basicamente têm muita ligação, traumas e passado é quase a mesma coisa, né? Porque sempre um passado é ruim, né? Onde aconteceu uma coisinha má, você vai colocar sempre um trauma, né? Vai associar aquilo a um trauma, né? E outro fator muito importante é a influência social. Influência social, ou nesse caso eu chamo de coletivo, ou consciente coletivo, que é um todo, né? A sociedade em que nós estamos, aquele pensamento que, vamos dizer, 90% da população tem, e os 10% que não têm estão aí a crescer, a fazer coisas grandiosas, e nós nos perguntamos por que nós não. Mas é porque eles foram atrás e perceberam que há padrões de pensamentos ou crenças limitantes que eles não aceitaram como uma identidade deles. Isso já tem, vamos falar já num outro caso sobre identidade, mas, tipo, são pessoas que olharam e disseram: não, eu não me identifico com isso aqui. Isto aqui não sou eu. E nós começamos a dizer: o mundo é para uns, não é para outros. Não, o mundo é para todos. O mundo foi feito para que todos nós tenhamos o mesmo, de igual maneira. Só que nós estamos cheios ou inundados com crenças limitantes que não conseguimos observar além, não conseguimos ver. E este fator aqui é um dos mais alienadores, é um dos piores. Para mim, na minha opinião, influência social e criação são um dos fatores que criam muitos bloqueios. Por quê? Um dos maiores bloqueadores ou um dos maiores criadores de crença são pais, professores. E, além de professores, ah, até esse aqui eu vou deixar, mas é um P aí, muito a ver com religião, mas não vou tocar nesse papo. Vou deixar assim mesmo, não vou tocar. Mas já, um dos principais são esses dois aqui, pais e professores. Esses são um dos que são considerados um dos maiores bloqueadores. Pais, porque eles têm influência direta, nós ouvimos tudo que os nossos pais falam, diretamente, indiretamente, aceitando ou não, nós sempre ouvimos. E nem, a maior parte das vezes nem questionamos. Professor, porque são pessoas que também são responsáveis pela nossa educação. São um dos que nós vemos como os responsáveis por transmitir a educação ou conhecimento para nós. E a maior parte deles também já vê com suas próprias crenças. Tanto os nossos pais como os nossos professores, na sua maior parte, eles vêm com suas próprias crenças.
E essas crenças, sem querer, nos afetam direto. E sem se aperceber, isso cresce e nos acompanha até o nosso dia a dia, como tem sido hoje. Ok, e agora você deve estar se perguntar, mas o que? Eu já sei o que é isso aí de crença. Já estou a entender que o que crenças são ideias ou pensamentos que uma pessoa tem, que uma pessoa tem e aceita como verdade. Ok, não adicionei aqui que uma pessoa tem, né? Mas vocês estão a pegar essas que uma pessoa tem. Ou, nesse caso, são regras invisíveis, drives mentais, respostas rápidas de acordo com a situação. Respostas rápidas que o teu cérebro vai te dar de acordo com a situação. Mas aí você vai se perguntar, ok, como identificar? Aqui eu dei um pequeno resumo básico de eh, como eu estou a usar algumas técnicas ou como eu estou a fazer para encontrar e ressignificar. Primeiro passo é encontrar, depois vamos tocar no ressignificar, que basicamente seria a mudança de pensamento, mudança desse drive. Num computador, por exemplo, ok, num computador, por exemplo, nós temos a possibilidade de mudar e atualizar um drive de som, vídeo, os computadores sempre têm essas coisas, drive de som, drive de vídeo, que são pequenas regras que quando vais utilizar vais fazer uma determinada ação no computador, essa ação seja automática, seja automatizada. Né? Às vezes você vai tentar colocar um áudio e ele vai te dizer aqui nesse dispositivo não tem um dispositivo de áudio, enquanto às vezes é só por uma questão de fazer uma instalação de um drive. Identificou ele primeiro no computador, a possibilidade dele te identificar, de uma identificação rápida, de ele te dizer, olha, o drive é por causa disto, isto, isto. O problema a causa é esta. Então, é a mesma coisa que nós vamos fazer com o nosso cérebro, com a nossa vida. Nós vamos tratar ele como se fosse um pequeno computador. Nível Prime, para o nosso computador humano é nível Prime, não tem nem comparação, nem um bocadinho com o computador. O computador não apanha nada, boss. Mas ok, primeira coisa que você vai procurar é observar padrões na sua vida. Este ponto. Você vai procurar observar padrões, aquilo que é muito comum, que acontece sempre. Padrões que remetem diretamente aos drives mentais. Vai remeter aos drives mentais. Isso é o quê? Sempre que acontece alguma coisa, sempre que acontece uma determinada coisa, qual é a resposta rápida que o teu cérebro dá? Eu dei um exemplo de uma pedra aqui. Mas o okay, que? Vamos lá. Vamos supor que você começa a estudar uma nova coisa. Vamos dizer que você diz, eu quero começar a tipo, começar a criar negócios digitais, que é o que está na moda hoje em dia. Todo mundo está criando negócios digitais. Você diz, eu também quero entrar na onda. Não quero ficar atrás. Estou a ver todo mundo a fazer dinheiro, eu também quero fazer dinheiro. Então, epa, dinheiro é importante, todo mundo precisa, mano. Não é errado isso aí. Tá a ver? E também tem crenças que têm muito a ver com dinheiro, crenças que têm a ver com a área financeira. São umas das que, eu gosto mesmo de resolver, porque, eu tinha muitas e, cada vez que vou resolvendo, o meu nível de olhar para o dinheiro tem sido uma coisa diferente ultimamente, bro, as pessoas não estão a perceber. Eu estou a olhar para o dinheiro como se fosse a coisa mais linda. Mas não linda no sentido de amor, mas não, linda no sentido de o que ele pode proporcionar, aquilo que ele pode fazer se bem gerido, bem usado e bem visto. Porque dinheiro também tem a ver com a forma como nós vamos ver ou vamos ter a perspectiva dele. Mas isso também é papo para outras coisas, para outro tempo. Observe padrões. Por exemplo, você tenta estudar uma coisa nova. E sempre o que acontece? Você sente aquela coisinha tipo, eu não sou bom nisso aqui, eu vou deixar. Você sempre encontra algo que vai te impedir. Isso aí, basicamente, é uma resposta rápida para o teu cérebro. O que acontece quando nós vamos aprender uma coisa nova? Quando nós vamos aprender uma coisa nova, o nosso cérebro tem que passar por campos ou pequenas zonas onde esse conhecimento vai ser desenvolvido. Não é de primeira que você vai entrar num novo conhecimento, você vai entender. Esse conhecimento tem que ser desenvolvido paulatinamente, tempo a tempo, pouco a pouco. Então, você vai começar uma coisa nova, ou você vai ir atrás do novo conhecimento, sempre o teu cérebro vai jogar para ti uma resposta rápida de que você não é bom,
você é burro, você não é inteligente o suficiente para aquela coisa, e você começa a dizer, que eu vou desistir disso aqui, isso aqui talvez não é para mim. Enquanto na verdade da vida não é assim. É um processo que você vai levar para que você possa ter este conhecimento que você deseja. Eu, por exemplo, bros, eu estou a estudar sobre crenças limitantes desde 2023. E no início eu ficava tipo, isso não é de crenças, não faz sentido. Mas a primeira vez que eu vi, eu disse, isso aqui faz muito sentido, isso me explica muita coisa. Você vê? Logo no início que eu comecei, logo que eu comecei, né, a estudar sobre crenças limitantes, eu fiquei tipo, isso aqui faz muito sentido, explica boa parte das coisas que eu tenho feito dia após dia. Mas, conforme eu venho estudando, 2023, passei para 24, agora estou em 2025, eu estou mais fortalecido no que se trata de crenças limitantes, que eu já consigo identificar uma crença limitante, não só em mim, mas numa outra pessoa. E a coisa toda, a magia toda está por aí, tá a ver? Não só você vai começar a aprender uma determinada coisa, você não vai começar só a observar aquela coisa em ti, como você vai começar a observar nos outros, para você possa me ajudar os outros, que eu estou a tentar fazer aqui, tentar ajudar vocês também a observar certos padrões na vossa vida, para que vocês também possam se libertar, para que possamos todos crescer, né? Isso aí que não é só por mim, é para todos nós. E o segundo passo é investigar a área bloqueada. Como nós já falamos, há algumas das áreas aqui, aqui mais detalhada e mais, vamos dizer assim, condicionada, que é a área financeira, tem sempre a ver com dinheiro, tem a ver com dinheiro, que tem depois a segunda área, que sempre é uma das áreas que tem maior parte de bloqueios, que quando eu fui investigando, fui descobrir que a área amorosa também é relacionamento que tem a ver com amorosidade, né? A área amorosa, relacionamento entre amigos, principalmente nas mulheres, que há muita inveja entre as mulheres. ah, eu observei que esta é uma das áreas mais afetada por bloqueios. Dinheiro, relacionamentos, espiritualidade, espiritual. Basicamente tem a ver com a forma como nós vemos Deus. Todo mundo acha que Deus é um senhor punidor. Deus não é punidor de ninguém, bros. Vamos tirar essa crença. Crença muito off. Acho que Deus, se pudesse descer aqui, dava uma chapada na hora, dizer não, não me coloca nesse assim aí no teu cérebro, porque eu não sou assim. Deus não é punidor, bros. Deus não é punidor. Ele quer o bem de todos. Quanto mais cedo você observar isso aqui, aprender isso aqui, mais cedo você vai ver a vida de uma forma diferente. Depois, desenvolvimento pessoal, que é autoconhecimento. As pessoas têm dificuldade de auto se conhecer. A maior parte das pessoas, quando começam a se conhecer, começam a achar irrelevante, começam a criar a porque o que acontece quando você vai fazer autoconhecimento? Você vai começar a identificar esses padrões aqui. Boa parte das vezes, quando você vai estudar, vai começar a estudar o desenvolvimento pessoal, você vai começar a ver esses padrões aqui, principalmente este, financeiro e nos relacionamentos. Você vai começar a perceber que eu não sei gastar dinheiro, mano. Ao invés de você aceitar que talvez ou tem uma crença limitante, um drive mental que está te impedir de você ver o que está errado, você vai começar a dizer, mandar passear, isso aqui. Você vai começar a perceber que, bro, eu não sei lidar com o relacionamento. Quando eu tento me envolver num relacionamento novo, parece que esse relacionamento acaba, eu estrago de alguma forma e você vai começar a fugir. Isso aí tem muito a ver com a tua área de desenvolvimento pessoal. Autoconhecimento. Aqui tem muito a ver com autoconhecimento. E a área familiar, para os que já são casados, estão a construir família, a forma como você vai criar os teus filhos, criação de filhos. É muito importante você entender as suas crenças por causa da criação dos teus filhos. Mas também haver a forma como você vai lidar com os teus pais. Porque eles, com certeza, eu não tenho dúvida, bros, a maior parte das merdas que vocês. Oh, desculpa a palavrão, né? A maior parte das cenas que vocês têm aí no coração, aí na vossa mente, vem desses casos aqui. Pai, pais, no plural. Né? Então, outra coisa é isto aqui. Vou para este lado, são sinais comuns. Sinais comuns
Quais são os 4 sinais comuns que costuma-se observar quando se trata de coisa, de crenças limitantes? O primeiro sinal comum é o medo de errar. Você começa uma coisa e você já logo vem com um papo mental do tipo o quê? Ah, nem adianta. Eu já sei como isso vai terminar. Ah, você é evidente, consegue ver o futuro, né? Isso é mau. Né? Ah, eu já sei como isso vai terminar. Ah, eu já sei que isso aqui não vai dar certo. Como assim? Esse teu medo de errar vem de onde? Vem de onde? Vem do passado, dos traumas que você teve. Ou você teve dinheiro, não soube gerir e perdeu todo. E logo você diz o quê? Ah, dinheiro não é para mim, eu não tenho sorte com dinheiro. Ah, entrou num relacionamento e te traíram, te magoaram, você diz o quê? Mulheres não prestam, homens não prestam. Essa coisa de relacionar não é para mim. Enquanto não é bem assim. Você sabe, no teu íntimo, você sabe que essas duas coisas não fazem sentido. Por isso que você logo alimenta o quê? O medo de errar. E depois passamos para o segundo, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo, para mim, não tem uma pequena diferença com isto aqui. Por quê? O perfeccionismo também é criado no medo de errar, na minha opinião, né? É muito criado no medo de errar, porque você cria um pedestal. Você quer a coisa tão perfeita que você diz, se a coisa for assim, assado, eu não vou errar. Mas está errado assim mesmo. Porque a maior parte das vezes, quando você cria perfeição, você diz o quê? Se não for assim, não vou fazer ou não quero. Ah, porque se eu não tiver o melhor telefone, não vou começar a fazer aqueles vídeos no YouTube. Bro, foda-se, mano. Começa assim mesmo, como está. Se eu não tiver um lugar com muita luz, começa assim mesmo, como está, mano. É o que eu estou a fazer. Eu não estou pouco me ligando para o que o meu cérebro diz ultimamente, mano. Eu estou a fazer aquilo que o meu espírito me manda fazer. Já não estou muito a ligar para o que o meu cérebro diz. Porque o meu cérebro, eu sei que o meu cérebro tem isto aqui na sua maior parte das vezes, tem crenças limitantes. Tem isto aqui, tem drives, tem drives, tem drives. E eu estou a lutar contra esses drives. E se eu dou atenção ao meu cérebro, eu não vou evoluir, vou ficar na mesma. Então, depois passamos para mais esses dois aqui. A procrastinação. Basicamente é o adiar, deixar para depois. Ah, yeah, estou busy para ali, pá. Eu sei que, pá, se eu for a virar ali, João, vamos fazer bem, mas deixa lá, isso aí. Daqui a um time de ir. Como assim? Se é para ser feito, que seja agora. Pior ainda se for tarefas importantes. Tem que ser feito agora, não depois. Agora. E depois vamos para outro ponto, que é o evitar desafios. É assim. ah, Lembra quando eu falei de educação, professores? Os professores costumam ser muito rígidos de vez em quando, né? E meio que isso nos bloqueia. Criam uma rigidez tão forte que, no fim, nós costumamos ter esse medo aqui, de não ser bom o suficiente. Por quê? É sempre uma sala de aula, há sempre aquela comparação. Você é bom, você não é bom. Ah, fulano teve a melhor nota, ele é muito bom. Talvez ele só deu sorte daquela vez. Ou ele se aplicou mais, ou não me apliquei mais. Não tem nada a ver com sorte, ou ele é tão bom assim. No final do dia, todos nós somos bons. A diferença é que ele talvez se aplicou mais se aplicou mais e eu fiquei na preguiça. E eu acabo achando que eu não sou bom o suficiente. Ao invés de eu admitir para mim mesmo que não é que o fulano de xixi seja tão bom. É que ele deixou de ficar a ver vídeos no YouTube. Não, meus vídeos vocês têm que ver, né? Meus vídeos daqui em diante, vocês têm que passar a ver meus vídeos. E foi estudar. Deixou de fazer isto, fez isto. Foi uma escolha. E você se acha insuficiente porque você não fez essa escolha. Você evita logo o desafio, porque você sabe que se você começar a se desafiar e renegar a si mesmo que, olha, talvez você seja bom, só você é que está a tentar se impor que não seja tão bom como é, você fica assim. Então, depois aí passamos para o outro ponto que eu gostaria de falar, que é como lidar ou como ressignificar, como mudar o padrão, como mudar os pensamentos. Então, aqui primeiro temos
esses 4 pontos que eu separei, que eu acho que podem nos ajudar, qualquer um de nós, a fazer coisa, a mudar os padrões de pensamento. A primeira coisa é questionar a verdade. Sempre que você passar por uma situação e vier uma resposta rápida, faça uma questão. Qual é a verdade disso? Quatro métodos que eu. Três métodos, né? Primeira pergunta, o tipo de pergunta, por exemplo, é este aqui. Você sempre que acontecer uma situação, você vai se perguntar: para que me serve esse pensamento? Ou para que me serve esse tipo de tarará, tarará, tarará? Vamos supor, homens não prestam. Ou sempre que um relacionamento não dá certo. Para que me serve acreditar nisso? Se perguntar: para que te serve isso? Para que te serve você acreditar que 100% do relacionamento não dá certo? Será que isso é verdade? É uma verdade absoluta? Será? Outro ponto é um método de 5 porquês e ligar a uma emoção. Basicamente, sempre que você identificar um certo padrão, um certo pensamento, um certo drive, você vai fazer, você vai se perguntar porquê, 5 vezes. Você vai se perguntar porquê. Você, claro, vai ter uma resposta se deixar a mente fluir. E você vai se perguntar novamente porquê, novamente porquê, porquê, 5 vezes, até você chegar a uma resposta. E ao chegar nessa resposta, associa essa resposta a uma emoção. E depois também passamos para aqui. Esse é o último passo que eu apontei aqui, que é quem me provou ao contrário. Com certeza, você vai encontrar ao teu redor pessoas com o mesmo background que tu. Background seria o quê? O mesmo passado. Basicamente também pessoas que foram decepcionadas, também pessoas talvez que cresceram com pais separados, entre outras coisas. Você tem que se perguntar, sempre que um certo tipo de pensamento, você se pergunta, quem na mesma situação veio com um passado ou um tipo de vida que nem a que eu levo ou que eu levava, porque eu sei que depois daqui em diante você vai mudar, prova ao contrário, deu certo na vida. Por quê? Às vezes nós associamos somente ao que nós vemos aqui perto. Joga a tua visão para um campo maior. Em vez de fechar o teu ciclo para pessoas da tua casa, porque o que nos mata a maior parte das vezes é só associar ou abrir a visão somente para as pessoas de casa. Joga o teu ciclo maior, aumenta o teu raio de observação somente, né? Então, isso aqui basicamente é o que eu queria vos mostrar, pessoal, sobre crenças limitantes. Ah, vamos abordar, né, com o tempo, mais e mais e mais e mais sobre esse assunto. Yeah, cool.